índice. Olha, o índice está consolidado. Você consegue ver a consolidação aqui. É suporte 144, resistência 34. Também tem resistência 610, suporte 144. Então aqui a gente tem suporte. E aqui temos resistência. E aqui também. Aqui seria a melhor trade. O melhor trade é vir para cá. Depois voltar para cá. Ou chega um pouco mais para cima. E depois voltar para cá. Seria realmente o melhor trade de hoje. Do ponto de vista de relação risco-retorno. Porque não temos hoje, no índice, no 15 minutos, não temos força ou direção. Estamos consolidados nitidamente 144,34 e 610, 144. Não fazer nada mesmo, pelo menos pelo gráfico de 15 minutos. 4 minutos, a gente pode pensar em vender caso ele fizer um repique, bate cabeça e volta a cair. Com stop aqui. Aliás, eu estou vendo uma venda no índice aqui. Vamos vender 5 contratos. Ok, obrigado. O índice no gráfico de 4 minutos fez 3 movimentos na contratendência. 1, 2, 3. Depois ele deu sinal de venda, querendo com o mínimo menor. Mas agora ele está com cara que essa venda não vai dar certo. Pegou uma linha verde, querendo com o máximo maior, santo acima da banda. Eu antecipei essa venda. Não foi uma boa venda. Então eu vou zerar aqui. Ele vai ter que me mostrar muito mais evidência que realmente quer cair. Não importa que eu não entrei exatamente no ponto de pivô ou de reversão. Eu quero uma situação onde tem muito força. Onde eu consigo ver aquele trem andando para baixo, 120 km por hora. Eu entendo que eu posso pegar carona com ele, porque mesmo se ele pisar no freio, ele vai continuar no sentido sul. Então, muitas vezes, gente, não é o setup que você deveria procurar, é o cenário. E quando tem um cenário forte, mesmo setups sem ser otimizados em relação de risco-retorno, dão certo, simplesmente porque o mercado tem direção e tem força. Aqui a gente está consolidado, ganhamos mais suporte no índice 72. 72 tem o alvo 305. Então, no curto prazo de 1 minuto, é mais provável que o índice suba até uns 500, 600. Mas eu não gosto da relação risco-retorno ali, então eu vou ficar quieto. Bom dia, gente. Sábado, dia 1º de abril, dia de mentira. Então, muitas vezes, quando a gente coloca um vídeo online, as pessoas pensam que só coloca quando ganha. E aí não quer mostrar também, né, a roupa suja. Mas eu tenho outra atitude. Cada dia que a gente opera é uma oportunidade de rever, de estudar e de melhorar. E nós temos, não adianta, todos nós temos questões psicológicas que precisam ser observados, trabalhados e tratados. No meu caso, eu acredito tanto na tendência que eu tenho uns 2 problemas operacionais. Primeiro é quando eu antecipo a tendência e ele começa a ir embora, ou ela começa a ir embora sem mim. Muitas vezes isso me causa entrar na tendência tarde demais, onde eu não tenho a relação risco-retorno. E a segunda questão que eu tenho é que, acreditando na continuação da tendência, muitas vezes eu alavanco dentro do pullback ou do repique, e quando essa consolidação não voltar na direção da tendência, eu levo realmente uma perda muito forte.
E o pior de todos, e às vezes eu alavanco isso sem o stop, acreditando na retomada da tendência, e quando o mercado não retoma a tendência, realmente faço um buraco muito forte. Do outro lado, eu acredito tanto na tendência que quando eu percebo condições técnicas de forte tendência, eu fico agressivo e normalmente ganho bem. E o caso de hoje. Hoje você vai perceber que operando dentro da consolidação, confuso sobre a direção do tempo gráfico maior, eu acabo fazendo um prejuízo de R$1.000, R$1.100. Finalmente, o mercado faz o que eu estava planejando no início do dia e eu acabo retomando, assim, ou recuperando todos esses prejuízos e ganhando mais ainda. Imagina se eu não tivesse feito besteira dentro da consolidação e esperado o gráfico de 15 minutos chegar lá no topo para começar a procurar venda. Mas isso não foi o que eu fiz. Tá? É bom que eu tenha a capacidade de não perder a cabeça e continuar operando racionalmente quando a tendência aparecer. Mas eu preciso trabalhar melhor nas minhas questões de fazer bagunça dentro da consolidação e antecipação da tendência. Muitas vezes é muito mais importante a gente estar tarde, quer dizer, perceber que a tendência está começando, está com força, do que antecipar cedo, né? Antes do início da tendência, porque tecnicamente isso significa consolidação. E a gente ganha na tendência e perde na consolidação. Então, vamos agora para o próprio pregão de ontem, acelerado fortemente. Eu vou tentar narrar o que aconteceu durante o dia. E quando nós chegamos no fim, depois eu volto a dar mais um alô para vocês, tá? Então, vamos lá. Ok. Pode ver aqui que eu já tinha desenhado que eu queria que o mercado caísse, mas eu não executei o trade. E de repente ele caiu fortemente, né? E aí a sensação foi, pô, ele vai embora sem mim. Eu preciso vender um pouco aqui, caso ele vá embora sem mim. E também eu tenho essas linhas vermelhas em cima, que eu sei que são linhas bem fortes de resistência. Então eu posso vender mais lá e subir o preço médio. Acontece que eu tenho indicação aqui de uma consolidação. Tá vendo essas linhas roxas aqui? Isso significa suporte, resistência, consolidação. E aí você pode perceber várias operações aqui de eu tentando vender com stop curto. Muito curto o stop, porque eu sei, não quero perder muito, já estou negativo na contratendência. Não é muita coisa, R$100, R$200. Mas olha, eu já pensei no início do dia que o preço poderia subir até 600 a 900 para dar a melhor venda, né? E aqui no curto prazo, no gráfico de 1 minuto, gráfico de 15 segundos, ele está em condições de queda. Então eu estou no ruído aqui. Eu estou no gráfico de 1 minuto, gráfico de 15 segundos, quando o gráfico de 15 minutos já estava mostrando consolidação no meio do caminho. Então, os grandes players, eles já entenderam que não tinha muita oportunidade aqui nesses pontos, aqui no 65.200, por ali, que o preço teria que subir lá para o 65.600, 65.900 para dar boas vendas, e teria que cair lá embaixo também para 64.200 para dar uma boa compra. Olha, tá vendo aqui, ó, acabou de ver que realmente o preço estava no meio do caminho no 15 minutos. Então eu fiz várias operações no ruído do gráfico de 1 minuto e perdi a visão do gráfico de 15 e de 4. R$500 negativos aqui, e ainda bem que eu estava com stop, porque o preço explodiu para cima. Então eu começo a mudar de ideia, eu começo a pensar, eu não tinha desenhado que ele poderia subir primeiro, ele está subindo. Então eu mergulhei de novo no ruído, percebi que realmente no curtíssimo prazo ele tinha condições técnicas para subir e comecei a procurar compra.
Isso já é um problema, né? Eu imaginava no início do dia que eu queria vender lá no topo. Tentei vender no fundo, não deu certo. Mudei de ideia agora para procurar compra. No curtíssimo prazo tem condições técnicas aqui, mas é curtíssimo prazo. Então, mudar de cavalo no meio do rio, né? O que dizer? Pensar em venda e depois pensar em compra. Isso já é uma indicação que o próprio mercado está sem rumo, sem tendência. O que eu fiz? Eu fui atrás do prejuízo. Eu fui começar a comprar agora, porque eu já estava 500 negativo. Então fui a um pecado capital, ir atrás do prejuízo, querendo voltar para 0,0. A gente tem 1000 pessoas na sala operando e a gente quer fazer a coisa certa para todo mundo, né? Não só para a gente. Então, muitas vezes, sentimos uma pressão de acertar. E isso não está certo também. A gente tem que esperar o preço cair no nosso colo e fazer a operação correta. Aqui eu tenho possibilidade de comprar acima de linhas verdes, estou procurando compras aqui, mas eu já estou alavancado, tá vendo? Com 20 contratos. Linhas azuis aqui, sugerindo realmente que a gente tem uma consolidação. Preço despencou, eu fiquei 1.100 negativo ali. Percebi um suporte no fundo, no gráfico de 4 minutos muito forte. Aumentei a posição e estava até com 50 contratos aqui. Então, você pode perceber como tudo é errado aqui, né? Operando, alavancado, sem stop, preço despencou, chegou no suporte, aí eu arrisquei mais uma vez, aumentando posição, fazendo média e tive sorte. Que repicou e eu consegui sair de 1.100 negativo e voltar para os 700, 800. Depois eu parei, eu percebi potencial onda 3 no curto prazo e isso acontece muito comigo, né? Para de fazer besteira, voltar para ver a condição mais racional e conseguir entrar nas compras. Eu saí de 1.100 negativo para 500 negativo. Comecei a acreditar na subida, né? Pequenos verdes, linhas verdes, e comecei a acreditar em compra. Então, olha como eu estava confuso, o dia estava confuso. Nunca é muito bom quando a gente começa a mudar a nossa ideia, né? Queria vender lá no alto, no 15 minutos, acabei vendendo no fundo. E aí ele começou a subir e eu vendendo quando ele estava subindo. Cheguei lá no fundo, comecei a comprar. Agora eu estou procurando compra, porque tem linhas verdes aqui. E aí ainda procurando compra. Então, uma situação meio complicada. Aí tem chance de chegar lá ainda nos 900. E como eu estou comprado agora, o que eu procuro? Compra, né? Mas na verdade a gente continua consolidado aqui, lateral. Consolidação lateral foi terrível. Não sei quantas, parece que 1 hora andando de lado aqui. E a gente tentando aumentar a posição para pegar no rompimento. Ele rompe, mas não dá continuidade. E aquela situação de, mais uma vez, a questão aqui foi mais assim técnica, porque acima de linhas verdes é compra, mas ganhando maior resistência, 72, é difícil romper. Então, na verdade, é uma consolidação. A gente tem linhas verdes dando suporte e maior resistência, dando 72, sugerindo a dificuldade em romper. E eu operando na compra por causa das linhas verdes. E, na verdade, eu teria que ter esperado o rompimento da congestão aqui em cima para entrar, né? Então, continuo numa consolidação lateral. Dessa vez operando na manhã com 5 contratos, mas levando muito stop. Entrando, acreditando no rompimento, apertando o stop.
Aqui alavanquei um pouquinho, parece. Não, só com 10 contratos só. E aí ele rompeu finalmente, subiu lá, e aí eu começo a pensar bem, mas olha, 15 minutos está chegando no ponto onde no início do dia eu desenhei uma venda. E o que eu estou fazendo aqui? Procurando compra no curtíssimo prazo por causa das linhas verdes. Só que olha, Alan, 15 minutos é um ponto de venda no 15 minutos. E eu forçando a compra por causa das linhas verdes no 15 segundos e no gráfico de 1 minuto. Então, como eu vendi no fundo no início do dia, agora eu começo a comprar no topo, no fim do dia, né? Na parte da tarde aqui. Eu já estou desenhando a resistência lá nos 900. Eu já percebi que 800, 900 é difícil. E mesmo assim eu vejo que linhas verdes estão lá, então vamos continuar acreditando na compra. E aí ele tenta romper, mas ele devolve. Né? Então, empatamos aqui basicamente no topo. 15 minutos, chegando na resistência, tem um teto de vidro lá nos 850 e eu acabei comprando no teto. E aqui o que ele fez? Começou a devolver mesmo. Então, olha só, eu vejo que tem suporte lá no 650, lá embaixo. Eu vejo a resistência aqui no 900. Aí ainda estou operando aqui. Começa a virar a mão. Aí eu estava comprado, não, acho que é venda. Aí começa a virar a mão, stopei. Estou vendo maior resistência lá em cima, que acho que eu deveria pensar na venda, mas eu vejo linhas verdes subindo. Cara, o que vai ser? Subir no curto prazo ou cair no longo prazo? E essa é a confusão. Na verdade, eu deveria estar zerado aqui, esperando uma indicação um pouco mais claro. Né? Então, mais uma vez, comprado e ele foi aqui e me estopa. Aí eu vejo o suporte nos 580, super suporte. Então eu compro ali. Compra no suporte da consolidação. E aí ele começa a subir. Mas percebe que não adianta. Eu estou só fazendo custos aqui. Só pagando corretagem e imolamentos. Eu já vi que lá em cima era difícil subir, mas eu comprava. Depois eu virava na venda. Depois eu virava na compra de novo. Depois eu estopei na venda. Depois virei a mão aqui na compra. E aí é uma bagunça, operando dentro da consolidação, sem uma noção de forte tendência e direção. Tá? Então, dentro da consolidação aqui amarelo, dá para perceber. Eu lembro falando com o povo lá, olha, a possibilidade existe agora de a gente entrar numa boa venda se ele falhar no 750, na resistência 34 dupla aqui. Então, ainda consolidado, mas maior resistência lá em cima, pode ser o início de uma boa queda, mas aí eu vejo suporte 305 aqui embaixo, que é maior suporte do que anteriormente. Então, eu estou ganhando maior resistência lá em cima, eu estou ganhando maior suporte aqui embaixo. E isso quer dizer o quê? Continuação da consolidação. Mas olha só, eu comprado aqui, ele tenta romper o santo abaixo da banda, apostando na linha verde, comprado. Aí um repique um pouco, tentando, aí já virei a mão. Olha que bagunça aqui. Agora vendido aqui, é uma bagunça danada aqui. Então, nós perdemos o suporte 144 e se a gente perder suporte 305, realmente a gente tem chance de cair. Mas olha só, já estava lá em cima de novo com uns 800 negativo. Finalmente no curto prazo o mercado começou a mostrar a tendência na direção do gráfico de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos pelo risco era venda. E aqui eu percebo força e... Nossa, parece que eu estava comprado lá. Foi um erro operacional que eu zerei imediatamente. Estou ainda procurando venda. Então no repique eu quero vender.
Estou vendido com stop lá em cima. Apertei o stop, apertando o stop, que não aguento mais levar assim prejuízo. Stopei, vou vender de novo no fundo. E aí ele começa a subir de novo. Foi um dia de terror, né? Se perdermos aqui nos 500, 600, aí sim, tem como chegar lá embaixo nos 400. Aí percebemos, apostamos na venda, se ele perder a consolidação aqui para baixo, eu tenho toda a força sugerindo venda e eu tenho o gráfico de 15 minutos que entrou na venda, tenho o gráfico de 4 minutos e de 1 minuto e de 15 segundos, todos olhando para baixo. E aí ele começou a cair. Aí eu percebi forte tendência no 15 segundos e no 1 minuto eu comecei a apostar nas vendas aqui. No repique, vender na linha vermelha, nosso alvo, lá nos 300, 350. Eventualmente, a gente vai tentar chegar nos 200. Tem uma linha verde nos 300 que causou o repique. Então mais uma venda com stop curto na direção da tendência, chegando na linha verde do tempo gráfico maior para dar um teste aqui, mas linhas verdes no 15 e linhas vermelhas no 15 segundos, no 1 minuto. Então cada vez que ele repica, a gente vai procurar uma nova venda. Você percebe todas as mínimas agora mostrando forte tendência. A única coisa é se ele vai romper essa linha verde aqui ou não. Rompeu. Então a gente tem uma chance de continuar na venda. E procuramos no 1 minuto, nos 15 segundos, qualquer repique e novas vendas. E ele vai caindo. E terminamos no fim do dia em positivo 200 mais ou menos. Então, olha a diferença nas operações quando o mercado começa a entrar em tendência. Ele repicou, eu vendi imediatamente. Quando ele tem direção e quando ele tem força, a gente consegue realmente acreditar. E operando na direção da tendência, quando ele aparecer, é bem mais favorável. Então, não sei se tem mais alguma coisa na venda do repique aqui. Mais uma venda. Aí caindo e zeramos no dia com positivo uns 240, alguma coisa assim. Bom, o que nós aprendemos? Nada que a gente já não sabia, né? A questão é muito mais na cabeça do que no gráfico. Muitos trades, muito virada da mão. O mercado estava em consolidação, a gente percebeu isso no gráfico. Nós alavancamos dentro da consolidação, em algumas situações sem stop também. Então, fiz um belo buraco, né? Precisa ficar fora da consolidação. E não pode alavancar esperando a tendência também, né? Quando entra a tendência, tem que ficar mais agressivo, apostar mais nela, que é assim que nós vamos ganhar dinheiro. Bom planejar antes do pregão, quando você não está com emoção, com pressão andando no pregão. E vamos lembrar dos tempos gráficos maiores, 15 minutos, foi muito importante para a gente. A definição de sucesso não é acertar cada trade. Na verdade, é seguir o seu trade system. Isso é tudo sobre seu controle, né? Só que tudo também disso é contra-intuitivo. Seguir a matemática do mercado não é fácil. Então dá uma olhada no curso A Bolsa na Cabeça no YouTube. Procure no YouTube A Bolsa na Cabeça. Tem 14 horas de curso de psicologia do trader online gratuito para vocês. E venha conhecer Team Clear. Nós operamos todos os dias ao vivo. Tem dias que eu estou super disciplinado e em super resultado. Tem dias que eu não estou tão bem, eu preciso da ajuda de vocês e dos meus colegas para ser mais disciplinado. No fim, dá tudo certo.
Lembrando que a gente é maratonista, não velocista. E aí, a nossa ideia é aprender de sobreviver no longo prazo. Dinheiro no longo prazo realmente é uma consequência de operar bem, tá? Queremos seu bem. Não faça as besteiras que eu fiz nesse vídeo. Eu vou tentar no próximo pregão também evitar isso. E vamos cada vez aprendendo e aprimorando, melhorando. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço.